discutir se a inteligência artificial ia destruir a humanidade, esse tipo de coisa. Mas quando eu estava lá conversando com eles, naquela época, essa área ainda parecia um pouco incipiente. As coisas não estavam dando tão certo, muita gente estava trabalhando na área, eu trabalho nisso já faz bastante tempo, mas as pessoas tinham um enfoque um pouco mais pragmático, né? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei na intersecção entre estatística e computação, né? Então, quando eu ia falar com alguém, eu falava, olha, eu trabalho em inteligência artificial, mas é estatística computacional, tá bom? Para você não ficar pensando que eu sou construtor de robô, que vai destruir o mundo e tal. Então, essa área tem um pouco dessa carga. E naquela mesa redonda surgiu muito essas perguntas assim, sobre o futuro, como é que vai ser. Mas eu comecei a perceber naquela mesa redonda que as coisas estavam cristalizando, as coisas estavam começando a dar certo, muito mais do que nas décadas anteriores, né? Então, quando eu fiz doutorado, por exemplo, faz bastante tempo, a inteligência artificial era uma área de pesquisa que você fazia basicamente demonstrações de ideias que podiam funcionar no futuro. As coisas realmente não funcionavam tão bem, né? Às vezes funcionava um caso, mas era só aquele caso que estava funcionando. E aí eu achei, puxa, isso daqui realmente vai dar certo e isso aqui agora vai pegar. Então eu fiz uma palestra em 2013, 2014, que depois eu acabei dando na UFRJ, em Brasília, em vários lugares assim que eu acabei indo falar sobre o que eu via como inevitável, né? Não é inevitável no sentido que as máquinas vão dominar o mundo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, é inevitável no sentido que ele já está meio aqui, a coisa já está acontecendo e nós já estamos tendo que lidar com essa tecnologia de inteligência artificial, né? Então é isso que o título significa, certo? Significa, de propósito é um pouco dúbio, né? Mas não significa que um exército de robôs vai dominar o mundo. Pelo menos não é essa a intenção aqui. E aí eu acabei dando essa palestra várias vezes e o que aconteceu, eu senti nos últimos anos, é que acabou sendo um pouco atropelado pelos fatos, porque aquilo que eu dizia em 2014, olha, isso aqui vai acontecer e precisa se preocupar com isso, já aconteceu e já é discussão bastante corrente aí na sociedade, né? Basicamente, eu acho que a área de IA, eu vou chamar de IA, né, inteligência artificial, é uma área que teve momentos de grande sucesso e grande depressão, assim, momentos de euforia e momentos de depressão, né? No começo, desde o começo, é uma área que tem mais de 60 anos, foram feitas muitas promessas mirabolantes, o pessoal às vezes acreditava, então na década de 60, por exemplo, é uma área que recebeu muito investimento. Depois, na década de 70, foi uma área que recebeu muito desinvestimento, muito investimento foi retirado. Essa época da década de 70 é chamada inverno da IA. Eu não sei se alguém já ouviu esse termo, né? É um termo que todo mundo que está na área sabe o que é. É uma época em que os governos retiraram o financiamento. Muito disso foi motivado por um relatório de 74, que foi pedido pelo parlamento inglês, eu acho, e foi um relatório muito negativo naquele momento, feito por um lord inglês, que disse, olha, isso aí não vai funcionar, não está funcionando, não vai funcionar nunca, não adianta gastar dinheiro nisso, gastar dinheiro público. E tanto que naquela época a Inglaterra, o Reino Unido resolveu investir em inteligência artificial em apenas alguns pontos. Então, por exemplo, um ponto que recebeu muito investimento naquele momento, na década de 70, foi Edinburgh, que se tornou um dos polos internacionais de IA, né? Mas as outras universidades acabaram tendo um desinvestimento aí. Depois, na década de 80, 90, a coisa teve uma melhora, teve uma época que o Japão parecia que dominar o mundo, né? Então, quando o Japão ia dominar o mundo, eles fizeram o programa da quinta geração de computadores. Não sei se alguém se lembra disso. Que eram os computadores que iam, de fato, pensar. E eles tinham uma proposta nessa quinta geração que era basear toda a programação dos computadores numa linguagem chamada Prolog, que hoje ninguém mais conhece, ninguém mais sabe, mas é uma linguagem que teve assim, chamou muita atenção num certo momento, porque era uma linguagem que você expressava conhecimento, vamos dizer assim, de uma forma de alto nível, né? Então teve um momento, depois da década de 80, assim, de nossa, agora vai todo mundo investir, porque o Japão está investindo, vai dominar o mundo, então todo mundo vai, os Estados Unidos investe, e todo mundo copia e tal, aquele negócio.
Depois, eu acho que na década de 90 teve uma outra depressão. Então, esse eu conheci bem porque eu estava fazendo doutorado na época. E assim, eu fazia doutorado trabalhando com probabilidades, trabalhando com estimação. Eu tinha mais interesse talvez em estatística, mas, lógico, queria conhecer IA. Estava num laboratório de IA. Eu fiz doutorado nos Estados Unidos, estava num laboratório de IA, bastante forte, tal, mas eu estava vendo o que estava acontecendo e o que a gente sentia na época era aquela coisa. As técnicas funcionavam, aí você olhava, mas você pensava, nossa, mas isso aí, quem que vai usar isso de verdade, né? Então, por exemplo, você tinha os chamados sistemas especialistas. Então, o sistema especialista era um conjunto de regras para resolver um problema, né? Eu me lembro, por exemplo, uma história engraçada que eu fiz um curso de IA e eles deram para a gente fazer um sistema especialista. E o sistema especialista era um sistema para descobrir como empacotar um monte de coisas, colocar numa caixa, né? Nossa, a gente ficava fazendo regra, então isso tem que ficar embaixo daquilo. E é difícil você codificar o conhecimento que vai para você botar as coisas numa caixa direito. Aí eu me lembro que, num certo momento, um colega meu sentou lá e falou, olha, eu não quero, mas deixa eu fazer um programa para fazer isso. Fez um programa desse tamanho que resolvia o problema tentando. Quer dizer, não da forma como a gente faz, mas de uma forma muito mais inteligente, de certa maneira. Então, tinha um pouco disso. As técnicas resolviam alguns problemas, mas, em geral, tinha uma maneira melhor de resolver. E mesmo quando resolvia, não resolvia tão bem, né? Então, houve uma depressão muito grande assim, na década de 90. Eu acho que a área também ficou um pouco para baixo. Mas depois da década de 90, durante os anos 2000, aí, tem tido um avanço permanente da área. E mais ou menos em 2007, eu me lembro que eu estava conversando com alguns colegas, e já naquela época eu já comecei a pensar, puxa, mas isso aqui está dando certo. Tanto é que, vou contar uma história que eu sempre conto, não sei se alguém já viu uma palestra minha, vai ter ouvido essa história. Em 2009, 2010, eu fui na escola do meu filho, lá meu filho tinha 10 anos de idade na época, né? Agora ele já está maior que eu, mas na época ele era criancinha e tal. Então eu falei com a diretora, eu falei, olha, eu trabalho na USP, né, inteligência artificial, nossa, tal. E será que dá para eu falar um pouco aí? Porque é uma tecnologia que vai realmente dar certo, agora está dando certo. Então, chamou todo mundo lá da escola, então lá fui eu, né, um auditório grande, cheio de criancinhas, assim. E aí eu fiz a minha apresentação, tentei o máximo ser concreto, ser básico, ser simples, assim, e falar uma coisa bem, olha, isso aqui vai ajudar a sua vida, vai resolver os problemas do seu dia a dia. Aí, quando eu cheguei no final, tinha aquele silêncio, né, no auditório, silêncio total. Eu falei, nossa, isso aqui vai ser um fracasso. Quem vai fazer uma pergunta aqui? Só tem crianças de 10 anos de idade. Aí olhei. Aí lá no meio um rapazinho levantou a mão assim. Aí eu falei, uma pergunta, por favor. Aí ele falou, o senhor acha que tem vida em Marte? Aí, então tem um pouco disso, né? As pessoas, mesmo quando você está falando de uma coisa muito concreta, elas pensam num negócio super ficção científica. Mas já naquela época, em 2010, já dava para perceber que o negócio ia dar certo. E em 2012 mais ainda. E desde então eu tenho feito essa apresentação de vez em quando e eu tenho que correr, porque cada vez que eu falo que uma coisa vai acontecer, daqui a pouco acontece, eu tenho que mudar a apresentação, né? Eu acho que o que aconteceu nos últimos poucos anos, que levou a essa moda, assim, tem um interesse muito grande em IA, eu acho, na sociedade, é que muita coisa funcionava e continua funcionando, mas algumas coisas impediam o ser humano de ver o resultado. Então, por exemplo, já tinha programas que faziam planejamento de rotas de aviões muito melhor do que seres humanos. Já tinha programas que faziam planejamento de produção industrial melhor que seres humanos. Mas o ser humano ainda não interagia, né? Então, os computadores não conseguiam interpretar a voz, não conseguiam pronunciar alguma coisa, não conseguiam ler um texto. Então, você ficava assim, bom, tudo bem, é um computador, certo? Não importa que ele está fazendo uma coisa que, no fundo, é inteligente, assim, a gente acha que é inteligente, mas a gente não consegue interagir. E eu acho que nos últimos poucos anos, de 2012 para cá, essa ponte foi vencida, né? Então, os computadores começaram a interpretar textos de uma maneira crível. Dá para entender o que o computador está entendendo. Eles conseguiram ler
ouvir, falar. Então, começou uma outra sensação na sociedade. Então, começaram, vai dirigir automóvel. Nossa, então... Quer dizer, a tecnologia já estava meio lá, mas quando foi vencida essa última fase de você conseguir realmente ver um obstáculo, entender um obstáculo, aí a sociedade tomou ciência disso daí, né? Então, eu acho que hoje a gente vive, na verdade, um super assim, verão, né? Já tivemos o inverno, agora a gente está num verão. Deixa eu ver se eu consigo... Tá. Então, a gente vive um verão quente aí, certo? Eu acho que tem uma vitória bem pragmática, tudo tá funcionando. Todos os gráficos que você olha sobre a área na mídia são exponenciais, né? Então você vê, esse daqui é a quantidade de dinheiro investida na área nos últimos anos, está crescendo muito. Isso aqui é uma coisa totalmente diferente, mas também exponencial. É a quantidade de neurônios que estão sendo simulados num computador hoje em dia. Então, hoje a gente está na fase em que o número de neurônios simulados é igual ao número de neurônios numa abelha, né? Mas a gente está caminhando rápido para ter o número de neurônios num sapo, num polvo. Então, a capacidade de simulação de reprodução do funcionamento neural é bastante alta, né? Espera aí, então ficou assim. Então, vocês vão ter que aguentar um pouco essa coisa subindo para baixo aqui. Eu acho que esse sucesso levou a uma nova perspectiva para questões muito antigas da área, certo? Porque se vocês olharem na área, desde o começo, esse lado mais filosófico da IA, ela leva a várias questões, mas no fundo, para resumir, tudo que eu já vi se resume a duas questões, tá? Então, eu acho que vale a pena olhar essas duas questões antes de começar a falar de outras coisas. Então, uma questão é se é possível criar, né? Então, essa é uma questão meio filosófica. Será que é possível criar uma inteligência artificial? Outra questão é se é aceitável. Quer dizer, se for possível, será que a gente deveria fazer isso? E essas questões aí que vêm de longe, eu acho que elas continuam sendo objeto de muita discussão na mídia e na sociedade e tal. Então, eu acho que vale a pena pensar um pouco nessas questões. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, certo? Eu queria falar um pouco sobre as técnicas que são usadas e aí gastar um pouquinho de tempo falando do que eu faço. Tá, então, acho que essa seria a minha ideia aqui nessa apresentação. Tá? Bom, então, vamos pensar um pouco no que seria criar uma inteligência artificial, né? Eu acho que tem dois aspectos aí nessa pergunta. Será que é possível criar? Então, tem um aspecto assim, será que é possível criar uma IA ideal? Mas o que é uma IA ideal? É aquela que normalmente se chama Strong AI, né? É aquela que realmente reproduz o funcionamento da inteligência, seja lá qual for. Esse é difícil, vocês percebem? Porque nem a gente sabe como é que o que é inteligência. Então, é realmente difícil definir o que seria a IA ideal. O Turing, né, o Alan Turing, que é o personagem daquele filme, O Jogo da Imitação, certo? Também é um cara bem pop hoje em dia. Ele foi talvez o primeiro filósofo, o primeiro matemático. Ele era matemático, mas ele tinha um pendor filosófico bastante grande. Ele foi talvez a primeira pessoa que tentou tornar concreta a questão de como que você faria para determinar se uma máquina pensa, né? Então ele fez o teste de Turing, ele propôs o teste de Turing. Inclusive o jogo da imitação é o teste de Turing, né? O teste de Turing é aquele teste em que tem um ser humano, que é o avaliador. Ele interage com duas outras figuras que estão atrás de uma cortina, ele pode mandar questões e as entidades que estão do outro lado respondem. Ele pode mandar qualquer questão. Ele tem um certo tempo para interagir. E aí ele fala, olha, quem que é a máquina e quem que é o homem? E na verdade, o negócio do Turing começa assim, imagine que você estivesse atrás de uma cortina e tem um homem e uma mulher. Quanto que você demora para distinguir se tem um dos dois? Se é um homem... Depois ele fala, imagine, substitua o homem por uma máquina. Quanto tempo você demora ainda para descobrir quem que é o ser humano e não? Né? Então, é uma ideia boa, é uma ideia que tem sido objeto de discussão nos últimos 50 anos, de todo tipo, né? Então, tem muita piada sobre o teste de Turing, então não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa. Isso aqui é uma coisa que está na internet, né? Então, esse é o super teste de Turing. O teste de Turing é que a máquina não precisa só convencer o ser humano que ela não é uma máquina, mas convencer o ser humano que ele é uma máquina, né? Então, tem umas ideias assim. Tem filmes que tratam do assunto. Então, por exemplo, tem um filme que eu não sei se vocês já viram, que chama Ex Machina. Um filme que o teste de Turing nesse filme
ele é diferente, porque é o seguinte, é uma robô, né? Por sinal, uma atriz muito bonita, certo? Então não tem nenhum problema nisso, tal, a atriz está lá. E aí a questão é se o ser humano, sabendo que não é um ser humano, se vai ter sentimentos por aquele robô. Então esse seria o teste de Turing do filme, né? Seria um teste de Turing. Ainda é um desafio verificar se isso realmente é adequado para medir inteligência, medir a IA possível, a IA ideal, né? Tem questões no seguinte sentido: será que o teste de Turing é suficiente? Porque você pode ter formas de inteligência diferentes dessa que interage através de uma cortina. Será que ele é necessário? Então, tem muita discussão em torno desse teste de Turing. Ainda é um desafio, né? Existem outros testes que são propostos como alternativas ao teste de Turing do Turing. Tem um, por exemplo, que está muito na moda, que chama Winograd Challenge, o desafio de Winograd. Winograd é um nome de um pesquisador norte-americano chamado Terry Winograd. E ele propôs uma alternativa ao teste de Turing. A alternativa dele é o seguinte: em vez de você tentar fazer um diálogo que pode ser interessante, pode não ser, tem uma série de questões filosóficas por trás desse teste de Turing, você poderia fazer uma coisa mais pragmática. Então é o seguinte: se a máquina conseguir responder esquemas, e eu já vou explicar o que é um esquema, da mesma forma como os seres humanos, então essa máquina é inteligente, independentemente se ela consegue travar um diálogo ou não. Sei lá. O que é um esquema? Um esquema é uma frase em que você tem um pronome, você tem uma entidade que pode se referir a duas outras. Então, vou dar um exemplo simples que eu acho que vai ficar claro. Se eu falar assim para vocês: a maçã não cabia na mala porque era pequena, certo? Quem era pequena? É a mala, certo? Acho que ninguém acho que é a maçã. Mas não tem nada na frase que diga isso, certo? A gente acha que é a maçã porque é uma história que você constrói na sua cabeça, certo? É uma história que vem vamos dizer assim, do conhecimento comum que os seres humanos têm sobre como é o mundo, certo? Então, os seres humanos são muito bons para responder esquemas. Raramente um ser humano erra um esquema, né? Mas os melhores programas de computador são muito ruins, né? Você consegue facilmente fazer um esquema que não dá para um computador hoje em dia responder. Então, os melhores acertam 55%, 60%. Né? Pensa bem, você tem 50% de chance de acertar se você chutar, certo? Então, acertar 55% é muito ruim, né? Mas é o estado que a gente está ainda nesse teste de Winograd, né? Então, é difícil definir o que seria a IA ideal, certo? Esse é um objetivo meio mal definido. O ser humano atribui inteligência a muita coisa, aos animais, certo? A gente fala, olha, esse cachorro é inteligente, a gente acha que o celular é inteligente, a gente tem uma plasticidade assim, em relação ao conceito de inteligência muito grande. É muito difícil medir, é muito difícil fazer alguma coisa que realmente capture o conceito de inteligência. Então, de certa forma, eu acho que o resumo dessa pequena conversa assim, inicial é que é muito difícil você fazer uma IA ideal e acho que isso está longe de acontecer, está longe de ter um computador, um programa de computador que tenha um mínimo sucesso respondendo o teste de Winograd, né? Talvez, eu vou fazer um comentário talvez um pouco técnico, mas há poucas semanas atrás a Google lançou uma rede neural, né? Que é um programa de computador que é o melhor que tem em termos de responder o Winograd. Mas veja, o que eles fizeram? Tá? Eu espero que isso seja fácil de entender. Eles pegaram milhões de textos e condensaram esses textos, vamos dizer assim, numa rede neural. Então, você pega uma frase: a maçã não cabia na mala porque era pequena. Não. Como é que é o negócio? Então, a maçã não cabia na mala, certo? Porque era pequena. Quem era pequena? Então você substitui: a maçã não cabia na mala porque a maçã era pequena. Ou então porque a mala era pequena. E você joga nessa rede neural e pede para ela calcular a probabilidade das frases serem pronunciadas na língua inglesa, com base em milhões de textos que já foram pronunciados. Então ela fala: olha, é mais provável tal frase. Mas não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum raciocínio, não tem nada. É uma resposta que nem um papagaio falando maçã, certo?
Então, a gente está muito longe de ter essa IA ideal, mas eu acho que o sucesso da IA pragmática é realmente inegável, né? E eu já falei um pouco sobre isso aqui na minha fala inicial. Eu acho que a sociedade realmente tomou ciência disso e é muito... a IA que funciona hoje, a IA pragmática, ela é uma IA muito baseada em dados, como esse que eu falei, né? Ela é uma IA que pega textos por aí e analisa os textos e vê, bom, qual é a frase mais provável? A frase que tem uma maçã ou que tem uma mala? Ah, é que tem a maçã, então é maçã. Certo? Por que isso está funcionando? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, porque hoje a gente tem muito poder computacional para processar todos esses dados, né? De fato, a gente tem um crescimento exponencial do poder computacional e, de fato, nos últimos poucos anos, embora talvez a sociedade não tenha percebido muito bem, houve um crescimento muito grande. E eu acho que a sociedade talvez não tenha percebido bem, porque os computadores que nós usamos não têm tido um avanço tão grande nos últimos 10 anos. Mas os computadores que são usados em IA, que são baseados num tipo de arquitetura chamada GPU, né, que é uma arquitetura em que as coisas acontecem paralelamente, né? Esse tem tido um crescimento assim, espetacular, extraordinário. Então, talvez as pessoas não tenham... Assim, todo mundo sabe que os computadores estão ficando mais rápidos, mas talvez não saibam quanto que está ficando, né? Está ficando muito mais rápido nos últimos anos. Além disso, eu acho que outra coisa importantíssima é a questão de você ter mais dados disponíveis, né? Então, isso aqui é o número de páginas na internet, que também é outra exponencial, certo? Então, tem dados para todo lado. E no meio disso daí, tem também, claro, uma série de boas ideias que surgiram nos últimos 20 anos, certo? Muito dessas boas ideias é como usar esse poder computacional e essa quantidade de dados para fazer tratamento estatístico e para extrair padrões que você possa reproduzir de forma que pareça inteligente. Tem um artigo do pessoal da Google que foi lançado em 2009, você vê que isso faz um tempo já, que a tradução do título seria mais ou menos, mal assim, seria o surpreendente poder dos dados, né? Então, a mensagem do artigo assim, é incrível quão inteligente você pode parecer só extraindo padrões e reproduzindo que nem um papagaio aquilo que está nos dados, né? É impressionante, você pode traduzir coisas, você pode responder perguntas, parece que você está fazendo um negócio muito inteligente com esse poder computacional. O que a gente tem hoje na IA, quer dizer, o que a gente tem desde sempre na IA, né? Eu só queria, com isso, situar um pouco e falar um pouco do que está dando mais certo nos últimos anos. Então, desde sempre a gente tem a área dividida em 3 partes, talvez mais partes, mas essas são as 3 que realmente são importantes. Então, tem a parte que cuida da representação de conhecimento, que é como que você representa aquilo que a gente sabe do mundo. Muito disso vem da filosofia, né? O pessoal que estuda epistemologia estuda isso há 2.400 anos, certo? Então, muito se usa lógica, muito se usa probabilidades nessa área. Então, um aspecto da inteligência é como que você representa o conhecimento, como que você raciocina. Outro aspecto é como que você toma uma decisão, que é algo que pertence principalmente à economia e à administração, né? São ciências que têm investigado isso há muitos anos. Essas técnicas têm sido usadas. E depois tem como que você aprende, né? São as 3 coisas que um ser inteligente faz, certo? Representa conhecimento, raciocina, toma decisões, aprende, são essas coisas. E aqui muito tem acontecido de tal forma que, se você olhar hoje como que a área está organizada, é mais ou menos assim. Se você for numa conferência, se você for num grupo de pesquisa, você vai ver uma coisa dessa. Você vai ver algumas pessoas trabalhando com representação de conhecimento, raciocínio, algumas trabalhando com tomar decisão e todo mundo tentando extrair padrões de dados, todo mundo fazendo aquilo que se chama aprendizado de máquina, né? O aprendizado de máquina é algo que tem muito a ver com estatística. Na verdade, em grande medida, tem muito pouca diferença entre o que uma pessoa de IA faz quando lida com dados e um estatístico, né? Estão mais ou menos trabalhando a mesma coisa. Tem uma certa cultura diferente, né? Talvez o pessoal de IA é mais próximo de computação, mas um pouco mais, talvez, disposto a programar. Os estatísticos, pelo menos que eu vejo, são um pouco mais dispostos a modelar matematicamente as coisas, mas fora essa cultura, o fato é que as pessoas estão trabalhando mais ou menos a mesma coisa. E o que está funcionando muito nos últimos anos é a questão
de usar modelos que têm inspiração neural, né? Inspiração de como que o cérebro funciona, né? Essa IA que chegou a ficar desse jeito aí, muito focada em dados, muito focada em padrões, isso é uma coisa que eu queria talvez falar, enfatizar. É uma IA que funciona, é uma IA que está dando certo, é uma IA que tem tudo para continuar funcionando. Não é a IA ideal, né? Por dois motivos. Primeiro, porque não resolve todos os problemas que a IA ideal resolveria, seja lá qual for a IA ideal. Mas não é só isso que eu quero dizer. É que a inteligência que a gente tem nas máquinas hoje, ela é diferente da inteligência que nós humanos temos, seja lá qual for, né? Ela é uma inteligência muito baseada em extrair padrões, né? E não em raciocinar detalhadamente. Deixa eu dar um exemplo aqui, que de certa forma, tem uma piadinha aqui, mas eu acho que é bem eloquente, né? Que é uma das áreas que foi mais afetada, eu acho, por essa mudança de paradigma que houve nos últimos 20 anos e que passou a ser muito baseada no consumo e na extração de padrões, no consumo de dados, né? Extração de padrões, que é a área de tradução automática, né? Então, quando eu fiz doutorado, 25 anos atrás, mais ou menos, na minha universidade, que eu fiz doutorado, era muito o grupo de tradução automática e o grupo de processamento de linguagem tem sido, né? Eu fiz doutorado na universidade chamada Carnegie Mellon, que é uma universidade que enfatiza muito essa área. Eles tinham e têm um grupo muito forte de processamento de linguagem natural. E eu não trabalhava com isso, né? Eu tinha um amigo que trabalhava nesse grupo lá de tradução. E eu sempre achava, nossa, esse pessoal está perdido, não consegui nunca resolver esse problema de tradução, né? Era grotesco assim, o resultado que se obtinha. Hoje você vê que o Google Tradutor traduz, certo? Dependendo da língua que você traduz, ele traduz muito bem, né? Então, tinha uma piada naqueles velhos tempos que era o seguinte... essa piada de uns 25 anos atrás, que eu nem sei se é verdade, mas parecia tão verdade que a gente contava como se fosse, né? Que é o seguinte, tinha um sistema que traduzia de inglês para russo. E tinha um outro, nos tempos da Guerra Fria, né? E tinha um outro, final da Guerra Fria, e tinha um outro sistema que traduzia de russo para inglês. Aí alguém jogou uma frase de inglês para russo e de russo para inglês. Foi e voltou, né? E a frase é uma frase bíblica, né? Essa frase está na Bíblia. The spirit is willing, but the flesh is weak. E a gente, inclusive, fala isso em português, né? A gente fala, olha, a carne é fraca, o espírito é forte. Né? O espírito é forte, mas a carne é fraca e tal. Então, a piada é que isso foi para russo e voltou assim, que a vodka estava pronta, mas a carne é uma porcaria, né? E tem a ver, dá para entender por que teria isso acontecido, por que a gente acreditava, porque os tradutores da época eles eram muito baseados em glossário, né? Você pega as frases numa língua, bota na outra, e você tenta fazer aquela análise gramatical que a gente está acostumado na escola e não dá muito certo, né? Hoje em dia, o sistema de tradução automática é totalmente diferente, é outra tecnologia, não tem nada a ver com o que era 25 anos atrás. E um exemplo é o Google, né? Então, por exemplo, se você pegar e botar essa frase hoje no Google, passar para russo, pegar o russo e passar, volta igual. Certo? Pelo menos essa frase eles conseguiram traduzir, né? Como que eles fazem isso, né? Eles fazem de uma forma totalmente diferente do que era feito há 25 anos atrás. 25 anos atrás, como eu disse, o pessoal fazia a análise gramatical. Então, pegava, via, olha, o que é o predicado, qual que é o verbo e tal. Agora, você simplesmente pega toneladas de artigos, toneladas de textos. É famoso, por exemplo, essas coleções de textos chamados corpus, né? É famoso um corpus de textos do Wall Street Journal, que tem 1 milhão de palavras, né? Então, você pega todos esses montanhas de texto numa língua e a tradução na outra língua, certo? E você estima qual é a probabilidade de você falar uma palavra numa língua, dado que você falou algumas palavras na outra língua. Então, veja, você imaginaria que para traduzir um texto bem, você teria que entender o texto, certo? Você teria que ler o texto em inglês, falar, isso que ele quer dizer, então é isso que ele quer dizer em russo. Não é assim que é feito. Isso vai um pouco naquela direção que eu falei. É incrível quão inteligente você pode parecer só calculando probabilidades de uma palavra ser emitida numa língua, dado que uma outra foi emitida na outra língua, certo? Então,
É incrível, mas é assim que a coisa tem funcionado. E o que está mais funcionando hoje em dia, na verdade, é um tipo de modelo que leva isso ao extremo, que é o modelo chamado modelo de aprendizado profundo. Em inglês é Deep Learning, né? Qual que é a ideia do Deep Learning? A ideia do Deep Learning veio do seguinte: o pessoal começou a ter muitas bases de dados muito grandes. Então o pessoal fala, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um modelo estatístico com muitos parâmetros, né? E o modelo que eles escolheram, que foi o que foi mais bem sucedido, o que está mais na moda, é um modelo chamado de rede neural, né? É um modelo, basicamente, imagina assim, é um modelo de como que poderia ser uma versão muito simplificada do funcionamento do cérebro humano, onde você tem pequenas células que simplesmente pegam um número, pegam alguns números, fazem uma conta muito simples e passam para outra célula. Que pega alguns números, fazem uma conta simples, passam para outra célula. Então, a ideia de uma rede neural é você ter muitas dessas células, fazendo coisas muito simples cada uma, pegando dados, fazendo uma conta, passando para outra e tal. Agora, a conta que é feita depende de alguns parâmetros, depende de algumas constantes. Então, você vai aprender essas constantes baseadas em dados. Normalmente, um modelo estatístico pode ter 10 parâmetros, pode ter 20 parâmetros. Esses modelos de redes neurais em aprendizado profundo têm milhões de parâmetros. Que é uma coisa assim que um estatístico acho que jamais teria coragem, vamos dizer assim, de fazer isso, né? Jamais pensaria, por que eu vou usar milhões de parâmetros? Mas o que tem sido observado é que quando você usa milhões de parâmetros e usa milhões de dados para aprender, você consegue fazer coisas que não dava para fazer até há pouco tempo atrás. Então, por exemplo, esse aqui é uma figura de um artigo que mostra o sistema de detecção de faces que o Facebook usa, né? Que chama Deepface, né? Ou pelo menos chamava. Alguns anos atrás eles... Então, esse sistema tem várias camadas. Em cada camada, a imagem original passa por um processamento simples, são essas células simples, que são chamadas neurônios, né? Mas são artificiais. E chega no final, diz, tem uma face ou não tem uma face em tal lugar. Essa rede tem mais de 90 milhões de parâmetros, né? O que é um absurdo do ponto de vista estatístico. Mas, usando muitos dados e muito poder computacional, você consegue, de fato, aprender o valor desses parâmetros. Isso é o que está funcionando melhor, isso é o que funciona melhor para detectar faces, é o que funciona melhor para detectar objetos no trânsito, né? Então, é o que é mais usado para dirigir automóveis por aí automaticamente. Essa é uma figura de um artigo que faz direção automática. Então, vocês veem que ele pega a imagem e prontamente rotula todos os elementos da imagem. Não sei se dá para ler daí, mas tem aqui. Aqui é a estrada, aqui é um carro, aqui é um prédio, ali é o céu, tá vendo? Então, é bastante apurado até. Ali tá vendo que tem um gato ali, ó, cat. Não, car. Eu falei cat porque tem uma coisa na internet hoje em dia que é o seguinte, tem um monte de detector de gato. Não sei se vocês já viram isso. Porque uma das coisas que mais tem na internet é imagem de bicho, de cachorro e de gato. Então, é muito fácil fazer um detector de cachorro e de gato, porque você pega um monte de imagens aí e faz um detector. Então, isso é uma coisa muito comum hoje em dia. Tem vários softwares e pacotes que detectam imagens que têm certos animais, né? Bom, então é isso que tem funcionado, né? Então, o que eu queria voltar aqui é o seguinte: será que é possível criar uma inteligência artificial? Bom, acho que tem duas respostas, né? Se você pensar naquela ideal que ninguém sabe qual é difícil. Acho que vai ser difícil criar essa. A gente não está perto de criar essa inteligência artificial. Mas se você pensar de uma forma um pouco mais pragmática, talvez um pouco mais no espírito de engenharia, será que é possível criar uma inteligência artificial aplicada, útil, que sirva para alguma coisa? Bom, eu acho que é inevitável que a resposta é sim. Por quê? Porque já foi, né? Já está aí, certo? A gente tem que lidar com esse maquinário já hoje em dia. A outra questão é... Então, eu diria o seguinte, que essa é uma questão que está resolvida se você não quiser aquela resposta sobre a IA ideal, né? A outra questão é se é aceitável, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, certo? Será que é aceitável? Mesmo que a gente puder criar, a gente deveria criar? Bom, aí é lógico, né? Eu estando na área, eu acho que dificilmente a resposta que eu vou dar vai ser negativa, certo? Então, mas eu acho que é importante
refletir um pouco sobre os efeitos dessa tecnologia em várias dimensões. Então, tem questões éticas, questões sobre discriminação, sobre mercado de trabalho, que são, de fato, importantes, né? Então, tem questões éticas. Então, por exemplo, uma questão ética que talvez já tenha chegado à sociedade de forma bastante clara é o que acontece, por exemplo, quando você tem um automóvel autônomo, né? Um veículo autônomo. Não sei se vocês já viram esse tipo de discussão. Em ética, existe o problema do trolley. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É o problema de você estar dirigindo e você tem que decidir quem que você vai atropelar num determinado momento. Então, será que você atropela tal pessoa? Ou será que você atropela uma criança ou um senhor? Será que atropela uma mulher ou um homem? E essa é uma discussão que vem da ética, já da área de filosofia de muito tempo. Mas agora ela se tornou muito mais concreta, né? Porque você tem que codificar isso de alguma forma. Se você puder tomar essa decisão, se o veículo puder tomar essa decisão, ele vai ter que tomar. Então, essa é uma discussão muito, muito grande que existe hoje na área. E eu acho o seguinte, voltando a uma coisa que eu falei no início, em 2014, 2013, 2014, quando eu fiz a primeira versão dessa apresentação, eu colocava esse tópico assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar em algum momento. Mas agora eu vejo que assim já está muito quente na área. Tem conferências sobre isso, né? O pessoal da área de inteligência artificial já está trabalhando nisso de forma bem, bem forte. Outra questão que é importante é a questão da discriminação, né? Então, imagine você aprendendo, treinando um programa de computador para certas coisas que usando imagens que envolvem discriminação. Então, se ele vai aprender a discriminar, certo? Então, existe um caso importante que aconteceu nos Estados Unidos, talvez vocês tenham ouvido falar, teve uma certa repercussão na mídia, sobre um programa de computador que estava sendo usado numa determinada prisão norte-americana para dar, chama parole, né? Acho que é para diminuir a sentença para a pessoa ficar livre. E, depois de um certo tempo, os pesquisadores que estavam dando uma olhada na área testaram aquele programa e viram que ele claramente decidia com base racial. Mas dá para entender o que estava acontecendo, né? Eles usaram um monte de imagens que tinham discriminação e aprenderam a discriminar, né? O que é um problema talvez ético, talvez sério aí. Então, esse tipo de coisa precisa ser evitada, precisa ser entendida e evitada. Outra coisa que é muito discutida é a questão de essa tecnologia afetar o mercado de trabalho, né? Então, isso também é importante, também é uma questão difícil. Eu acho que tem um monte de utopias e distopias aí que estão aparecendo. Só para mencionar, eu acho que vale a pena refletir um pouco sobre isso. Eu acho que tem um lado que é o lado positivo. Assim, essa tecnologia tem uma promessa de aumentar a produtividade, certo? Eu acho que essa é a grande ideia. Então, se tudo correr bem, nós vamos conseguir passar para as máquinas aquelas atividades que só nos enchem a paciência e só nos atrapalham, e aquelas atividades que o ser humano não é tão bom assim em fazer, né? Então, se tudo correr bem, a gente vai ter uma sociedade que a produtividade vai aumentar muito e a gente vai conseguir, como sociedade, distribuir de forma justa essa riqueza que vai ser gerada, certo? Porque senão também vai ser gerado um monte de riqueza, e essa riqueza tem que ser distribuída de alguma forma adequada. Um outro aspecto positivo é se o ser humano, diante da possibilidade de passar para as máquinas as atividades mais corriqueiras e mais chatas e mais sem interesse, ele se sinta mais recompensado e tenha mais tempo para estudar, para se dedicar a coisas interessantes, a esportes, artes, sei lá, música, sei lá o que for. E outra coisa que é positiva sobre essa tecnologia, que eu acho que raramente é falado, e eu acho que é muito bom enfatizar, é que é uma tecnologia, no fundo, relativamente barata. Ela depende basicamente de computadores que existem, que não são tão caros assim, não é precisa construir sei lá, uma coisa nuclear, não precisa nada. Você precisa de computador e precisa aquilo que a gente precisa de qualquer maneira, que é pessoas inteligentes e educadas, certo? Então, se você tiver pessoas educadas, elas vão conseguir usar a tecnologia se você deixar elas pensarem no assunto.
E eu acho que, em particular, o Brasil tem vantagens que raramente são mencionadas. Então, o Brasil é um país muito grande, com uma população muito grande, que fala a mesma língua, certo? Então, o Brasil tem condições de ter muitos dados e extrair padrões de forma universal aqui para o país, né? Então, os empreendedores da área têm condições de produzir coisas interessantes aqui nesse país, né? Então, eu diria que essa é a utopia, mas não é tão absurda, né? Dá para tentar chegar lá, ou pelo menos em parte dela. Aí tem a distopia. Eu acho que tem um aspecto de preocupação que é legítimo. Opa. Tem uma preocupação legítima que tá por trás, mas também eu acho que a gente tem que entender quais são os vários aspectos que estão sendo levantados e diferenciar o que é real e do que é medo sem noção. Então, tem uma distopia que se fala muito, principalmente eu acho em artes, na literatura também, que é a distopia da superinteligência, né? Que é assim, os computadores, de repente, eles ficam tão espertos que eles pensam, nossa, para que eu vou cuidar desses seres humanos aqui? Pega, mata todo mundo. Então, esse é o super distopia. Tem uma outra, mas veja, isso está tão longe, assim, me parece, da minha visão do que está acontecendo, que não sei se é uma preocupação muito concreta. Tem uma outra que eu acho muito mais concreta, que é aquela do cinema, né? O robozinho sai por aí matando gente. Essa é possível, mas assim, a gente está longe disso ainda. Tão longe que eu acredito que o ser humano tem condições de, com um pouco de discussão, um pouco de boa vontade, regrar essas máquinas, essas coisas, como a gente regra veículos, automóveis, aviões e consegue lidar com isso, certo? Todas as máquinas podem destruir, mas elas têm que ser regradas. Então, isso é uma coisa que eu vejo como uma necessidade importante de discussão na sociedade. Tem algumas outras distopias que me parecem mais tangíveis, né? Então, uma delas é a perda de controle. Você ter o computador toma conta das coisas. Nós que estamos na USP, a gente sabe. Lá na USP tem um sistema que cuida da graduação, chama Júpiter. Frequentemente, a gente nem sabe por que as coisas são feitas. É o Júpiter. Então, é o Júpiter que fez. A gente nem sabe por que aquilo está acontecendo. Então, há uma perda de controle que tem até uma consequência sobre a democracia, certo? Imagine uma população decide um monte de coisa, mas aí, sei lá, quem implementa, você nem sabe como. Tem um aspecto dessa perda de controle do ser humano, né? Tem um aspecto da falta de privacidade, do computador conseguir entrar na vida de todo mundo e tal. E tem o aspecto da falta de contato entre os seres humanos. Mas tudo isso me parece assim, coisas que o ser humano, em pensando no assunto, e isso eu acho que é importante, a sociedade tá alerta para essas coisas, a gente consegue lidar com isso e regrar e discutir e chegar em algum consenso social de maneira a controlar essas coisas. Uma outra distopia que eu acho que merece também discussão é a distopia das mudanças no mercado de trabalho que podem, eventualmente, levar muitas pessoas a perderem a competitividade, né, em relação às máquinas. Bom, esse é um problema, certo? Mas eu acho que aqui a gente tem que ter uma visão também realista das coisas, né? Então, por exemplo, não adianta os médicos proibirem os computadores de fazer certos diagnósticos, porque senão o que vai acontecer? As pessoas vão entrar na internet e vão contratar isso da China. Certo? E pronto. E aí os médicos brasileiros vão ficar sem o diagnóstico e sem poder vender o diagnóstico pela internet. Então, a gente tem que ter uma certa inteligência como sociedade para não bloquear avanços que podem ter uma vantagem competitiva para o país, né? E a gente ficar entre nós discutindo isso. Certo? Então, existe esse aspecto aí que eu acho importante refletir. Bom, eu não vou falar muito aqui, mas eu só vou falar umas coisas rapidamente do que eu estou fazendo, né? Então, tentando olhar para o futuro e pensar um pouco no que parece que pode funcionar, eu acho que a gente precisa de mais capacidade de processar dados. Isso a gente vai ter mais computadores mais rápidos, mais dados ao longo do tempo. A gente precisa mais capacidade de combinar todas as áreas da IA, né? Hoje, a gente tem um foco muito grande em aprendizado, né, na extração de padrões, como eu acho que insisti já bastante aqui.
O que eu acho que é o próximo passo no avanço dessa tecnologia é como você combina conhecimento que nós temos, certo, com dados que a gente pode extrair e pode obter. Então, por exemplo, um exemplo que eu daria é o seguinte: imagine que você vai fritar um ovo. Você não sabe fritar ovo, você vai aprender a fritar um ovo. Puxa, você não vai ficar vendo 1 milhão de vídeos do YouTube, certo? Para aprender a fritar um ovo, certo? Você vai pensar um pouco no assunto, raciocinar, olha, eu preciso de fogo, eu preciso, sei lá, você vai pensar um pouco no assunto. Talvez você pergunte para alguém que já sabe fritar um ovo. Então, existe hoje uma grande diferença entre o aprendizado de máquina e a apresentação de conhecimento. E eu acredito que nós, humanos, temos muita facilidade para transitar entre essas coisas, né? Então, isso falta realmente, falta uma maior capacidade de combinar essas áreas. Bom, eu tenho aqui algumas transparências, mas eu vou passar rápido, que é o que eu estou tentando fazer lá na USP. Eu estou tentando combinar a representação de conhecimento e aprendizado de máquina, tentando responder assim, para que serve o conhecimento? Né? Como é que a gente poderia usar conhecimento hoje que a gente tem tantos dados? Né? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer com conhecimento. A gente pode incorporar regras que outras pessoas passaram para nós. A gente pode aprender alguma coisa e transferir para outra pessoa. A gente pode, por exemplo, colocar regras sobre comportamento que a gente não quer que seja feito, comportamento discriminatório. A gente pode explicar decisões. Então, por exemplo, é muito importante essa questão da explicação. Imagine você num mundo em que todo o crédito, todas as decisões bancárias são automatizadas e você tem o crédito rejeitado. E aí você pergunta, bom, por que foi rejeitado? Ah, não, porque passou nessa rede neural aqui de 90 milhões de pesos, de diferentes parâmetros, e deu que é rejeitado. Então, isso não é adequado como gestão da sociedade. Tanto não é adequado que a legislação mais recente da Europa sobre dados, ela coloca uma coisa que é chamada o direito da explicação, que é o direito do cidadão de perguntar por que uma decisão sobre ele foi tomada. Né? Então, eu acho que o conhecimento é importante também aqui. Como que você explica o que você fez? Né? E como que você compreende frases como aquela da maçã que não cabia na mala porque era pequena. Né? Por que a gente sabe que é a maçã que é pequena? Né? Porque a gente tem o senso comum para nos guiar. Certo? Bom, eu vou passar rápido aqui. Eu tenho uma série de coisas sobre o que eu estou fazendo, mas eu acho que é melhor passar rápido. Deixa eu falar só de uma coisa que eu estou fazendo que vai nessa direção que eu acabei de mencionar, de você explicar o porquê de uma decisão. Né? Esse é um trabalho que a gente está fazendo lá na Universidade de São Paulo. Eu estou trabalhando com alguns colaboradores lá, né, para tentar fazer o seguinte. Imagine que você tem uma quantidade de dados muito grande, e você tem, aqui eu coloquei rede neural, floresta aleatória, que são nome de algumas técnicas que são bastante difíceis de interpretar. Né? Então, você joga todos esses dados, isso aqui extrai alguma informação e toma uma decisão. E o usuário recebe aquela decisão. Então, o nosso problema é como que você explica, como que você interpreta as decisões que foram tomadas por essas entidades aqui meio herméticas, aqui, que normalmente a gente chama de black box, né? Caixa preta. Então, a questão é como que você explica decisões que são tomadas de forma automática. O que a gente fez, o que a gente está fazendo, o que a gente está investindo lá, é uma estratégia desse tipo aqui. Ó. Você tem os dados, a partir dos quais você extrai padrões usando técnicas estatísticas, analisando os dados de forma talvez um pouco caixa preta para quem está olhando como usuário. Mas você tem também uma outra técnica, que é uma técnica mais interpretável, por exemplo, uma técnica baseada em regras simples. Eu vou mostrar um exemplo, tá? Que olha o que esses caras estão fazendo e procura interpretar para o usuário. Né? Então, o nosso objetivo nessa pesquisa é como que a gente pode, de fato, ter um potencial, um usuário que não é um especialista. Como que a gente pode atingir o potencial de
de ter o maior número de usuários possíveis aí que se sintam satisfeitos com as decisões. Né? Então, deixa eu dar um exemplo de como que o nosso sistema funciona, e acho que vai ser a última coisa que eu vou falar, então, só para explicar aqui. Então, é o seguinte, olha, tem uma base de conhecimento, uma base de dados, que basicamente é o seguinte, é um monte de dados sobre o mundo. Então, está lá, Obama é presidente dos Estados Unidos, foi presidente dos Estados Unidos. São Paulo é capital do estado de São Paulo. O Rio de Janeiro é a capital do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro está no Brasil. Então, tem milhões de dados, milhões de fatos que estão nessa base aí. Tá? Mas nessa base não está, por exemplo, o fato, não está declarado lá se o Francis II of the Two Sicilies, que é um personagem histórico, né, o rei Francisco II das Duas Sicílias, se ele era católico. Tá? Esse é um fato que não está na Freebase. E, na verdade, o Francisco II das Sicílias era até amigo de Dom Pedro II, tá? Um personagem histórico importante na história da Itália e tal. Mas não tem lá. Então, o que nós fizemos? Nós geramos uma rede neural gigante que processa essa base Freebase, e essa base é enorme também, para decidir quando que um fato é verdade ou não. Né? E essa rede neural disse que esse fato é verdade. Tá? E a nossa questão é, como é que você explica? Como é que você explica o que essa rede, como é que essa rede tomou a decisão? Então a gente criou um sistema que olha o funcionamento da rede e gera regras sobre como que ela atua. Então nesse caso aqui, o nosso sistema gerou o seguinte, gerou duas justificativas baseadas no funcionamento da rede. A primeira justificativa é o seguinte, se você tem uma pessoa X, né, e você quer saber se essa pessoa tem a religião Y. Aí você olha que um pai da pessoa tem a religião, quer dizer, a pessoa tem um pai, e esse pai tem a religião que você quer. Certo? Então, é como se dissesse assim, olha, eu não sei se o Francisco II é católico, mas o pai dele é católico. Então, isso sugere que ele seja católico. A outra regra que foi usada aqui pela rede se você tem uma pessoa que tem uma esposa e a esposa é católica, então isso sugere que a pessoa seja católica. Então, o que o nosso sistema está detectando é o seguinte, é que, olhando na Freebase, você está querendo saber se o Francisco é católico, certo? Essa é a sua questão. Olhando lá, você repara que tem uma entidade que está lá na base, que está lá, e que você sabe que é o pai dele, e que você sabe que é católica. Né? E tem uma outra entidade que está lá na base, que você sabe que é a esposa do Francisco e sabe que ela é católica. E essa é a explicação que o nosso sistema dá para aquilo que a rede falou, que ela falou que isso é verdade, mas por quê? Bom, então a nossa resposta seria, olha, é o seguinte, por que isso aqui é verdade? É porque o camarada tem um pai que a religião é católica, a esposa é católica. Nós não sabemos com certeza se ele é católico, porque isso não está na base, mas essa é a melhor que nós podemos fazer aqui nesse caso. Tá? Bom, deixa eu concluir, tá certo? Então, o que eu queria dizer é basicamente isso é o título, é o porquê do título, certo? Eu acho que IA é um sucesso que aconteceu, ficou inevitável porque a tecnologia, de certa forma, atropelou aí nos últimos anos. Tem grandes oportunidades, sem dúvida. Eu acho que a sociedade tem que discutir as consequências, talvez algumas delas tenham que ser evitadas, mas eu acho que o controle de riscos não deve impedir a gente de explorar novos caminhos e olhar para uma sociedade que pode ser bem mais produtiva, e bem mais justa e bem mais rica na execução das coisas. Tá? Eu acho que é por aí que eu paro. Tem mais esse ponto aqui que eu acho que eu queria enfatizar, porque eu acho que isso é uma das principais coisas que eu queria transmitir, é que a inteligência humana é diferente da IA, né, que hoje está funcionando. A inteligência das máquinas não é parecida com a nossa, não tem muito a ver. Né? As técnicas que são usadas são diferentes e têm outras características. Seja lá qual for a nossa, a das máquinas não tem muito a ver. Né? Finalmente, só para dizer uma coisa que eu estou perseguindo lá na USP, e eu acho que é importante para o futuro, acho que muitas pessoas estão atrás disso, é como combinar melhor a representação de conhecimento, o raciocínio que todos nós temos, com o aprendizado de máquina, que é o que está funcionando
na IA atual. Bom, é isso. Obrigado pela atenção aí. É isso. Uma pergunta? Eu queria só fazer uma pergunta. Em que medida, por exemplo, no seu laboratório, há sempre trabalho interdisciplinar, por exemplo, com filósofos que trabalham na ética? Ou esse é um padrão em laboratórios através do mundo, no sentido de que você está permanentemente entendendo os limites daquilo que você descoberto, ou isso não existe? Eu acho que durante muitos anos não era o padrão. Quer dizer, deixa eu fazer assim. Eu acho que no começo da IA era o padrão. Porque no começo, assim, entre 1950 e 80 ou 70, era o pessoal que estava filosofando mesmo, mas que queria concretizar aquilo de alguma forma. Depois, durante muito tempo, eu acho que ficou uma atividade mais de engenharia mesmo. E mesmo o meu laboratório sempre foi um laboratório de engenharia, né? Eu sempre tive contato com empresas para resolver problemas práticos também, além da pesquisa. Embora eu, particularmente, eu goste dessa parte um pouco mais filosófica. Eu sempre trabalhei, tive um pé sempre em fundamentos de probabilidades, que é uma área que lida com representação de conhecimento sobre incerteza, né? Como que você representa o conhecimento quando você tem certeza sobre ele. Então, talvez eu é que fosse um pouco diferente durante muito tempo por ter esse pé um pouco mais preocupado em questões fundamentais. Mas eu acho que nos últimos anos, agora ficou muito mais misturado mesmo. Então, no meu laboratório hoje, eu tenho um pós-doc de comunicação e artes, e tenho um outro pós-doc da sociologia, né? E tenho alunos da engenharia e da computação. Mas é porque o interesse subiu muito, né? Todas as áreas têm a contribuir, então, de fato, a coisa tomou outro nível. Eu acho que ainda tem muitos laboratórios de IA que são de engenharia, basicamente, de computação. Mas eu digo de engenharia no sentido que é computação, não o estudo teórico da computação. Computação aplicada mesmo, né? Mas cada vez mais eu acho que há uma mistura na área aí. Desde que começaram a falar vírus, eu já acho errado. Vírus, o orgânico, a doença humana, tudo nesse setor orgânico já mexe comigo. Neural, nossos nervos da máquina, não dá. A inteligência também não dá. Ela tem aqueles dados, aquela coisa que o ser humano põe nela. Então não dá para fazer uma coisa com a outra. É um robô mesmo, é uma máquina mesmo. Sim. Ela vai funcionar o que tem na construção do ser humano. Então vai esperar que ela gere coisas novas, daquela computação, que aquilo foi idealizado pelo ser humano para ela dar aquela resposta. Não vai dar uma resposta diferente. Só se alguém mexeu. Não, com certeza. Estava esperando não sei o quê, foi a máquina. Não, com certeza. Eu acho que essa... Sem sacanagem, sem não sei o quê, não dá esse resultado. Quer dizer, isso que até minha feita de aprender computação, todos falando errado, essa coisa ruim. E até o virtual, que era mulher virtuosa, não sei o quê, agora o que é na rede e tudo, né? Virtual. Quer dizer, tem de pior, de mau comportamento é que é virtual. Quer dizer, mudar as palavras assim é demais, né? De fato, assim, eu acho que a discussão é importante mesmo. Educação de malandragem, de coisa ruim. Não, eu acho que a discussão não, eu acho que essa preocupação é importante mesmo. Acho que muitas pessoas compartilham essa preocupação. Eu acho que tem que diferenciar um pouco o que é o empreendimento aplicado daquilo que está se tentando fazer para melhorar a produtividade, para melhorar como que é feito um diagnóstico médico, como que se melhora a capacidade de um advogado processar textos, que é uma questão assim que não está se tentando reproduzir a consciência humana, não está se tentando extrair padrões, extrair conhecimento e fazer alguma coisa útil, né? Então, e tem que diferenciar isso. Eu acho importante diferenciar isso, né? E não misturar tudo, porque de fato talvez perseguir uma automatização da consciência humana, tal, são outras questões, né? Que eu acho que certamente não é o meu foco, mas não é que eu achei errado também. Eu acho que é uma questão filosófica que tem que se falar, porque senão vai ser feito alguma coisa e não vai ser discutido, né?
Eu acho que a sociedade tem que estar aberta para discutir, porque senão a gente vai ficar à mercê de tecnologia que vai vir. Eu queria saber, quando você colocou... Você viu o Veritácio, né? Vi. O Gun e o Drew. Sim. Quer dizer, eu acho que, como ela, eu não concordo com ela nem com você no sentido de que a inteligência humana é ideal. Eu acho que ela tem muito disso que você fica vendo. Eu começo a ver agora e eu digo, poxa vida, alguns mecanismos, alguns cérebros, não esses que a gente vê ali, alguns cérebros trabalham mesmo com esse preconceito. Vai ouvindo, pegando aquilo, incorporando e faz uma tradução como o Google faria. Então, por exemplo, você colocou o texto, vai do Willing, foi bonitinho, mas ele voltou, você deixou, não sei se você deixou isso propor. Não, Ele volta como Red. Então, assim, eu fico me lembrando, você está vendendo, você que nem o cara que foi vender o seu nome dele, que foi vender a escrita, e aí o rei disse as vantagens da escrita, não sei o quê, o rei disse, não, a escrita não aumenta a memória, nem aumenta a inteligência, ela faz o contrário, é um fármaco, é um veneno, pode ser um veneno na dosagem, aquilo tudo. Quer dizer, aqui nós estamos vendo que ele pegou a criatividade que você tinha de um verbo não, willing, bonito aqui, e transformou no red. Ele cerceou, tornou medíocre, vamos dizer assim, medíocre no sentido de buscar uma média mesmo. Ele foi lá e pegou como que essas coisas estão sendo feitas. Então ele está diminuindo a inteligência. Aí eu fico pensando, você fez... Você quer dizer aqui, né? Mesmo no Google, né? Você quer dizer, mesmo atualmente faz isso. É verdade, eu não tinha percebido, eu só vi no Google. É que você afirmou que no Google ele tinha falado, mas eu estou falando no Google. Não, é que a tradução é quase boa, mas não é perfeita. Aliás, deixa eu contar uma coisa engraçada. Sim, se ela for indo e voltando, né? Quer dizer... Deixa eu falar uma coisa. Isso funciona no russo. Mas se você pegar... Porque se você entrar no Google Tradutor, tem várias outras linguagens lá. Tem algumas muito desconhecidas, que eu nunca tinha ouvido falar. Se você pegar uma dessas linguagens menos conhecidas, ele erra bastante. E é por quê? Porque tem menos dados, né? Nas linguagens menos conhecidas. Tem menos tradução entre uzbek e alemão. E o pessoal já fez o exercício de pegar frases mais complicadas, botar viver é preciso, navegar não é preciso. Como é que ele vai converter? Eu já botei até uns poemas do Fernando Pessoa também. Ele é bom em certas linguagens, mas em outras não. Então, por exemplo, se você traduz de japonês para português, português para japonês vai e volta, fica uma porcaria. E se você, por exemplo, se você pega essa frase e passa para uzbek e volta para inglês, depois passa de novo e volta, só essa iteração. Fica uma loucura. Depois de 3 ou 4 iterações, o negócio está... Eu tinha até uma palestra que eu dou que eu faço isso. É muito engraçado, parece as coisas mais malucas. Mas é por quê? Porque o sistema não tem realmente inteligência. Ele vai... Quer dizer, não sei se é o seu ponto, não sei qual é o seu ponto. O seu ponto é, nós também não somos tão inteligentes assim, certo? É isso que você está falando. Talvez a gente trabalhe de uma forma muito automática, na maior parte. Acho que essa discriminação que você colocou já está no ser humano, independente. Não sei se está entendendo a minha colocação. Eu acho que muito do que a gente olhar para construir uma máquina, para construir uma inteligência artificial, olhar para a inteligência natural como objetivo, nós temos que ver a recíproca. Aqueles mecanismos de inteligência artificial, eles estão lá também. No engrossar. É Sandel, o cara, fenomenal de medicina. Os neurônios vai engrossando, passando várias vezes aquilo, né? Parece que esse mecanismo também, o Google faz isso, ele repete. Olha, eu acho que tem um lado da IA que eu não dei nenhuma ênfase aqui, tá certo? Porque não é a minha praia, com certeza, que é o lado em que você tenta olhar para a IA, para o artificial, e com isso se inspirar sobre o natural, que é uma coisa que você está falando, né? Existe esse trend aí, essa linha, né?
Eu diria assim, essa linha foi importante na década de 60, 50 e tal. Desde então ela tem sido bem assim, uma coisa que está na periferia, né? Eu acho que quem está na linha de realmente entender o cérebro são os neurocientistas, né? Mas se você olhar o Pinker, sabe o Steve Pinker? Se você pegar um livro dele de 95, nessa época, muita coisa que ele escreve é assim, olha, o pessoal lá da IA está fazendo isso e talvez isso influencie o que a gente está pensando aqui em neurociências. Então tem isso, tá? Mas eu não dei ênfase porque, bom, eu não trabalho nisso, então seria falar uma coisa que eu realmente não trabalho, mas eu acho que é um movimento meio da periferia, na IA. Na neurociência, não sei. Mas o pessoal da IA que está trabalhando, que está desenvolvendo essas coisas que a gente está vendo no dia a dia na imprensa, não é o pessoal que está trabalhando nisso, né? É o pessoal da neurociências que está mais preocupado com o que está acontecendo na IA. Então, não sei se eu te ajudei aí, mas... Eu acho que é isso. Eu acho que é as duas culturas, né? Nós estamos lá desenvolvendo a engenharia da inteligência artificial, que é importantíssimo. Nós temos que entender também o... Sim. Não, eu acho que tem várias preocupações, né? Tem a preocupação sobre consciência, sobre... bom, a senhora está preocupada com essas questões um pouco mais profundas, né? Certamente não é isso que eu estou preocupado, né? Mas eu entendo que é uma preocupação. Agora, o ponto que eu estou querendo insistir, que tudo bem, você pode estar preocupado, mas essas tecnologias também não vão te ajudar. Entendeu? Você pode ficar preocupado, porque você sempre pode ficar preocupado, mas não é assim que você vai elucidar a questão da consciência, né? É uma outra questão, certo? Que talvez seja muito profunda. Eu acho que você não deu muita ênfase, eu vi uma palestra dele, fiquei muito impressionado dos alunos também, né, que foi do médico. Né, Do quê? Do diagnóstico. Diagnóstico médico. Você podia contar isso, cara. Do que é? Em vez do médico atender, quem que é a atendente do hospital? A triagem. Sim, esse é um sistema que nós fizemos. É isso? Não, vou contar então. Essas propaganda aí. É que. Não, é que. Não, é que esse é um sistema que a gente fez em colaboração com o Hospital Universitário, né? Porque o Hospital Universitário ele atende uma população de umas 400 mil pessoas que ficam no entorno da USP, né? E, numa certa época, eu entrei em contato lá com o diretor do Hospital Universitário e eles tinham um problema de triagem das pessoas que chegam lá com dor no peito, né? E aí, dor no peito é uma coisa assim, bom, eu não entendo disso, hein, mas é uma coisa multifacetada, né? Porque a pessoa pode estar com dor no peito e, de fato, está diante de um infarto, né? Mas ela pode estar com problema no estômago, ela pode estar com ansiedade, ela pode estar com uma série de coisas. Então, a gente fez um sistema para dar suporte à triagem. Acho que é isso que você está falando, né? Então, é um sistema estatístico, na verdade. Então, a gente montou um modelo estatístico de como que funciona o coração, né, e com as diversas... É que eu não tenho aqui, mas é basicamente assim. Você tem algumas medidas, algumas coisas que você pode, algumas delas, perguntar para a pessoa, que são causas do funcionamento, causas da forma como a cardiomiopatia está acontecendo. Né? Porque o objetivo é você decidir a probabilidade de cardiomiopatia, que é o problema. Então, tem coisas que causam isso. Então, por exemplo, idade, uso de álcool, fumo, doença de Chagas, né? História pregressa na família. Tem uma série de coisas que influenciam essa variável e algumas variáveis relacionadas a ela que estão gerenciando lá a parte interna. E depois tem outras variáveis que são coisas que a cardiomiopatia afeta. Em geral, são coisas que você pode fazer um exame, né? Então, você pode fazer um exame para ver o tamanho disso, o tamanho daquilo, a densidade, são as coisas que são afetadas. Então, a gente fez um modelo relativamente complexo, onde cada variável tinha associado a ela as probabilidades de acontecer ou não. Então, você tem a probabilidade de acontecer cardiomiopatia, dado que a pessoa tem doença de Chagas, os pais têm isso e tal. Mas era um modelo que levava em conta vários aspectos, que a gente obteve dos médicos do HU. Né? Então, os médicos do HU passaram para a gente os dados e as opiniões deles. E aí nós fizemos um sistema que era assim, o paciente em chegando, ele dava as informações que fosse possível coletar,
passava-se os exames que ele podia talvez fazer e você clicava lá, saía a probabilidade de cardiomiopatia, né? Procurando com isso refletir, mimetizar, na verdade, né, o funcionamento do especialista, né? Então, nesse caso, era realmente uma mistura entre informação do especialista, que eram os médicos que ajudaram a gente, com dados que a gente coletou da literatura médica, né? Acho que era esse o negócio, né? Então, é um exemplo, talvez, de mistura de representação de conhecimento, aprendizado e tal. Eu acho que um esquema desse, na verdade, o que eu estou insistindo não está mimetizando o especialista ou o médico que vai atender ele em 5 minutos. Está mimetizando uma junta médica que vai dar um diagnóstico o mais correto possível, mais elaborado, mais sofisticado com base naquilo. Então eu confio muito mais na triagem do que ele cair na mão do médico. Eu não sei se vocês têm os dados, mas o índice de morte diminuiu? Não. É que você não pode ter um sistema desse atuando sozinho, né? O nosso sistema era para dar suporte à decisão médica. Sim, né? Mas os alunos levantaram lá, então no final a medicina vai virar isso, que é o que você falou. Venceu, perdeu, agora, né? Ela vai vencer. Então, em algum momento, o médico vai ser dispensado. Eu vejo de outra forma. Eu acho que o que vai acontecer, eu vejo de duas possibilidades. Tem várias possibilidades, né? Eu vejo uma possibilidade que eu acho inútil, que eu já aludi, que é os médicos se juntam e proíbem de se automatizar. Aí você fala, a população, milhões de pessoas no Brasil não têm acesso. Onde elas vão pegar esse acesso? Vão entrar na internet e usar o da China, certo? O sistema da China. Então, eu acho meio inútil Inútil e você só vai prejudicar a nossa própria competência interna. Tem a outra possibilidade que eu acho que é essa, né? Você automatiza tudo e os médicos ficam sem saber o que fazer. Mas isso eu acho também, é um pessimismo, mas eu acho até contraditório com a nossa experiência, porque eu acho que o ser humano é mais esperto que isso. Então, eu acho que a possibilidade mais positiva é que o médico que hoje gasta 5 minutos para fazer um exame de um raio-x, não vai gastar. Ele vai gastar 5 minutos para o caso do raio-x que realmente merece atenção. E, com isso, você vai atingir uma população que hoje você não atinge, né? Porque não é que a população brasileira é 100% bem servida e os médicos agora vão ficar sem trabalho. O que acontece é que os médicos atingem uma porcentagem muito pequena da população. O ideal seria todo mundo ser melhor atingido nas coisas mais simples e deixar para os médicos o raciocínio mais avançado, né? E eu acho que atingir esse ponto é um pouco da decisão social de trabalhar nessa direção, né? Não é assim, vai acontecer de um jeito ou de outro, vai ser uma construção da sociedade, né? Por isso eu acho que é relevante a sociedade se preocupar com esse assunto, né? E ver como é que a gente vai organizar. Eu acho, inclusive, já que eu estou falando tanto, né, mas que eu já li até um pouco dessa coisa. Não, a gente precisa regulamentar isso e aquilo. E, às vezes, eu sinto, assim, talvez em agentes políticos, mas não significa que eu estou falando de deputados, estou falando de pessoas que estão envolvidas na discussão política, né, que, às vezes, querem regular para depois vender a explicação de como você faz para gerenciar aquela regulação. Eu acho que regular precisa ser feito com muito cuidado, né? Sobretudo nessa questão de você ter uma competição internacional entre os vários países que têm essa tecnologia. Porque essa tecnologia não é tão... É lógico que é muito sofisticada, mas não é algo que se o Brasil proibir de fazer, alguém não vai fazer para o Brasil, certo? Então, eu acho que precisa muito cuidado para regulamentar, né? Eu acho que precisa, de fato, verificar quais são mesmo os problemas antes de começar a proibir as coisas, né? E só depois disso atuar, né? Acho que esse é um objetivo de uma discussão maior, né? Aliás, deixa eu fazer uma propaganda, se eu puder. No dia 25 de junho vai ter um workshop sobre IA na USP, na FEFELESH. Não sei se vocês estão sabendo. É um workshop do IEA, né, do Instituto de Estudos Avançados. Vai ser o dia inteiro. Vai ter algumas mesas aplicadas, de aplicações em agronegócio, em serviços, mas vai ter também 2 mesas sobre IA e sociedade. O professor Teixeira Coelho, da ECA, vai estar lá.
Vai estar o professor Glauco Arbix falando de políticas públicas mais tarde. Então, vai ser um evento interessante para quem tiver preocupação nesses assuntos aí. 25, terça-feira. Tá? É isso? Tá legal, muito obrigado, hein?